Mas eu vejo as pessoas acreditando de que o crédito vai acontecer efetivamente, tá? Para daí elas conseguirem planejar os próximos passos todos, né, da reforma e que a reforma impõe uma reação nas pessoas. $54,787 days all come down to this. How what we create makes you feel. If it doesn't elevate your experience or enhance your well-being, if it doesn't build your confidence or inspire you with its gracious impact, it's not worthy of our name. For 150 years, our belief has always been, if it can be imagined, it can be created. And for the next 150, we will keep boldly imagining, so we can create a world that's more nurturing, more sustainable, more powerful, more beautiful. A world we're more proud of. We are artists, designers, architects, and Epicureans, inventors and curators. We are a community of creators who champion creators. Together, we have the power to shape the world we want. One space, one experience, one act of impact at a time. The next 54,787 tomorrows start today. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez eu aqui com vocês, Vladimir Rodrigues, Ale Oliveira, dividindo a mesa, para falar sobre assuntos relevantes que vão mexer com o mercado, e tem mexido, né? E hoje é um assunto importante, porque mexe com o custo, mexe com o futuro das empresas, que é a reforma tributária. Para isso, a gente hoje está aqui com a doutora Virginia Pelecamp. Ela é mestre em Direito pela Universidade da Flórida, graduada em Direito pela PUC, e ela é sócia da área tributária do escritório BMA da Advogados. Bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, gente. Obrigado, Virginia. Vou te chamar de Virginia, que você já pediu, né? Doutora não, gente. A ideia nossa, assim, é bater um papo. É um assunto que está preocupando bastante o setor, né? Principalmente porque ele já tem um início e é engraçado que o setor é repentino, não é tão repentino, mas para a gente virou repentino já agora no início de 26, que é a reforma tributária, e vai ter um impacto muito forte, principalmente nas empresas que prestam serviço, né? E a gente quer saber como lidar com isso. Então, o setor, quando você fala sobre a reforma tributária, falam que o nosso setor vai ter vantagens, porque vai ter uma redução tributária. Mas quando você olha o setor de prestação de serviço, daí tem um impacto muito negativo, e daí a gente não entende isso. Ou aquelas explicações que parece que você tem que dar para quem inventou a roda, né? Então, o que a gente entende de impacto? O que você entende que é importante de informação para as nossas empresas? A grande maioria das empresas prestadoras de serviço, escritório de contabilidade, eles não são tão preparados, infelizmente, com a parte tributária. A gente fala assim, você quer saber se a tua empresa está fazendo tudo certinho, troca o contador, que daí você vai ter certeza que você não estava fazendo tudo certinho. Então, é impressionante, porque é muito difícil, né?
você estava discutindo outro dia com o Vlad. Você abre uma empresa e você faz um cálculo para fechar aquele orçamento. Daí você tá bem. Daí só que você vê que realmente aquele valor que você achava que estava dando de lucro não é suficiente. Então você fala assim, então eu tenho que pegar mais 2 contratos, porque daí aquele valor que eu achava que era suficiente vai se tornar suficiente. Só que quando você faz isso, tem um impacto na tributação, tem um impacto na tua empresa que você também não considerava. Então, realmente a prestação de serviço no nosso setor vira uma bola de neve e você não sabe onde parar. Tem a parte do como que você usa o seu fluxo financeiro. São empresas pequenas que não têm muito acesso a crédito. Então, se ela não tem acesso a crédito, ela precisa de um giro, né? Com a parte do compliance, das empresas contratantes, você começa a ter uma situação de estar totalmente regularizado, é muito difícil. O setor passou por um problema que é o Covid, né? A pandemia atingiu muito fortemente os prestadores de serviços, né? Apesar de muitas obras não terem parado, mas teve uma dificuldade grande de atrasos, porque os fornecedores de equipamentos e materiais, né, das obras atrasaram, isso replicou nos prestadores de serviço. Então, isso tudo gerou uma bola muito grande que você está tentando resolver e daí entra esse impacto. Então, a pergunta de $1 milhão. O que a gente faz, doutora? É difícil mesmo, viu, Alexandre? O que a gente faz? São tantas coisas para fazer que eu acho que se eu começar a enumerar aqui aquelas que me vêm à mente, eu passo somente todo o tempo falando delas. Tá. Porque eu acho que é, de fato, uma preocupação muito grande a reforma tributária no setor de vocês. Em especial porque hoje a tributação do setor de construção ela é uma tributação baixa comparado com a tributação regular do Brasil no que se refere a indiretos, né? No que se refere aos tributos sobre o consumo. Então, hoje o setor ele tem basicamente ISS e PIS e COFINS, muita gente no Simples Nacional, que daí tem uma alíquota ainda mais reduzida, e a gente vai passar por uma configuração em que a alíquota esperada de referência, ou seja, a alíquota que vai ser imposta para todas as coisas em geral, há exceções, e a construção civil está entre a exceção, mas a alíquota geral esperada é algo em torno de 30%. Né? Então, a gente sai de 3,65% de PIS e COFINS e 5% de ISS, por exemplo, numa empresa que está no lucro presumido, né, como um exemplo, ou então uma empresa que no Simples Nacional paga no total 2% do faturamento que corresponda à tributação indireta e vai para 30%. Né? Tem uma redução na construção civil que é de 50% do valor da alíquota, mas ainda assim vai dar 15%. Né? Então, é uma tributação muito mais pesada. Isso é importante falar porque a ideia foi vendida nessa situação. Vendida assim, o setor da construção civil vai ter 50% de redução do impacto. Isso. O pessoal só esquece das entrelinhas. Esse 50% de redução, que daí todo mundo fala, nossa, o setor mais uma vez está sendo beneficiado, está elevando absurdamente o valor. É metade do dobro. Né? É metade do dobro. É porque a ideia, né, assim, eu vou até dar um passo para trás. A reforma, ela é prometida, no fim, a história sai diferente da promessa, né? Como a gente sempre gosta de brincar e a gente fala isso muito, advogado tributarista fala isso todos os dias, né? No Brasil, nem o passado é certo. Né, que dirá o futuro. Então, essa questão da futurologia é uma questão complexa na nossa área, porque a gente vive muita insegurança
E a gente, até enquanto profissional, tem dificuldade, muitas vezes, de dar recomendações, porque a gente tem que fazer 1 milhão de senão, né? Tá. E aí parece que a gente que não é muito objetivo, mas é que assim é a legislação. Ainda falando com um engenheiro, né? Ainda mais falando com o engenheiro, E exatamente. daí você fala assim, como assim? Você está me falando que Não, 1 mais 1 não é 2? exato, é isso. 1 mais 1 pode ser muita coisa. Pode ser resultados, assim, dos mais diversos. Mas, voltando. Então, assim, o que é prometido é que a reforma tributária, ela não é uma medida do governo. Governo por quê? Porque, sim, a gente tem no fator Lula eleito o fator impulsionante para a reforma tributária. Tá. O governo anterior ele era contrário, né, à aprovação da reforma. Então, a gente tem uma promessa de governo de que a reforma ela não é uma medida para aumentar a arrecadação. Ela é uma medida redistributiva de carga tributária. Então, a ideia é que todo mundo fosse pagar a mesma coisa de tributo, tá? Tá. O lema até era onde todos pagam menos. Então, se todos nós tivéssemos sob uma mesma carga tributária, se todos nós fôssemos pagar, se a gente elimina a sonegação, a tendência, e aí vocês são engenheiros, vocês são bons de matemática, vocês vão chegar já na conclusão, a tendência é de que a gente tenha uma diminuição de carga tributária no futuro. Né? Sim. Porque está todo mundo pagando a mesma coisa, o bolo cresceu, o bolo de arrecadação cresceu. Então, dentro dessa redistribuição, o que a gente enxerga realmente é que setores como o setor de serviço, que foram historicamente menos tributados na comparação com a indústria e com o comércio, tá? Tem uma elevação de carga tributária. Quem está por detrás da reforma, né, as pessoas da ideia da reforma, defendem que a elevação da carga tributária ela não é de 8%, 365 com 5, para 15%, ou para prestadores de serviços que não estão sujeitos a uma alíquota específica, não é de 8% para 30%, porque isso seria apenas uma comparação de carga tributária nominal, ou seja, o valor da alíquota. Tá. Na medida em que a nova configuração do sistema vai permitir a não cumulatividade ampla, o que é não cumulatividade? É a gente poder pegar todas as notas fiscais das aquisições que a gente faz, ver quanto que é o imposto e carimbar esse imposto como crédito, para fazer frente ao imposto que a gente vai ter que pagar quando a gente fatura o nosso cliente. Tá? Então, sob a sistemática da não cumulatividade, que de fato deve acontecer com a reforma tributária, a gente não deveria pensar como um aumento de carga sendo aquela diferença de 30 para 865, tá? Nesse exemplo que eu dei. Mas sim, a diferença, a carga tributária efetiva tem que corresponder ao delta entre os créditos de uma dada pessoa com os seus débitos de imposto e a diferença que é a efetiva carga tributária da pessoa. Só que para isso, qual que é o ponto? Né? Então, para que eu não tenha efetivamente um impacto no setor de serviço dessa grandeza, o setor de serviço tem que tomar crédito. Qual é o grande X da questão? Quando a gente olha para o setor de serviço amplamente, e aí isso se aplica na construção civil também, quais são as situações geradoras de crédito? Porque o prestador de serviço, qual que é o grande custo dele? Mão de obra. Sim. E sobre a mão de obra não tem crédito do novo tributo, que é o tal, eu nem falei, até agora eu não falei os novos tributos, é o IBS e a CBS. São dois. Então, sobre a mão de obra não vai ter IBS e CBS. O que significa dizer que, assim, a gente pode realmente vir a ter situações de pessoas da construção civil tendo uma vantagem porque tem a redução de 50%, combinada com o fato de que aquela pessoa tem créditos e aí a alíquota efetiva dela é a mesma da atual, né? Conseguiu se manter uma neutralidade, ou então
é uma inferior, eventualmente. Só que para isso, existe toda uma engenharia tributária. Eu também sou engenheira tributária. Tá vendo? Tem toda uma engenharia tributária por detrás. Com E poucas até- variáveis. São muitas variáveis, Eu né? tô me sentindo na prova de cálculo que vem aquela integral gigante que você fala assim, não E sei agora? nem por onde eu Exato. começo. E Exatamente. você termina e não sabe se acertou, né? Você Ah, fala, não, não você sei. fala assim, Eu vivo isso, eu tô vivendo isso todos os dias, basicamente, com os meus clientes, né? Porque tô acertando, eu não sei. Tô dando aquilo que é razoável, considerando a lei que já está posta. Porque não tem jurisprudência formada sobre uma lei que ainda nem produz efeitos ainda. Uhum. Existe uma jurisprudência passada que, em tese, não deveria ser acomodada na nova jurisprudência, porque o aplicador do direito, o juiz, eu, intérprete, os clientes, né, as empresas, deveriam aplicar a nova regra na cabeça da nova regra. uhum. Mas acontece que a gente sempre vive os resquícios, né? Então, isso é uma dificuldade. E até voltando no ponto que você comentou, né, Alexandre, você consegue saber se o seu contador está fazendo direito quando você troca de contador. Eu vou até um pouco além, até porque eu também sou contadora, né? Nem assim, Então. porque esse segundo contador também pode ter uma interpretação que não necessariamente é aquela que lá na frente vai ser a que vai prevalecer. Uhum. Porque no fim do dia, jurisprudência, quem faz são pessoas. E aí é a minha opinião, a sua opinião, né? São juízes, são pessoas, né? E fica. É uma situação, porque a gente fala de gerar créditos. Daí já me lembra aquela situação. Olha, invista em energia solar, porque daí você vai gerar energia para a concessionária, te gera créditos, né? E agora estão tributando. Voltaram atrás na. Voltaram atrás, agora você começa a ser tributado. Quer dizer, cadê meu crédito? Então eu investi, imaginando, não rolou. Então já começam esse medo aqui quando fala em crédito para gente. A gente não sabe nem como ter o crédito, imagina contar com ele. Daí você vem numa outra situação que eu já escutei. Não, é simples. O teu valor não vai mudar. O valor que você tinha vai continuar o mesmo, você só acrescenta o valor a mais, o tributo a mais, e tudo bem. Tudo bem, cara, para. Você combinou com o russo, né? O cara que me pagava 100, não vai me pagar mais 100, vai pagar 100 a mais e tá tudo certo. Não existe. Então tem Os umas... contratos estão em andamento, né? Vão entrar no ano de 2026. Exatamente. No primeiro semestre tem um monte de contrato, né? Tem contrato, inclusive, que passa 2026, né? Então, E o teu direito é reajustar conforme INCC. Então, não existe. Então, são situações que fica muito complexa, né? Daí te lembra que você começa a fazer o que tem por trás. Isso daí, na verdade, a gente entende que nós vamos garantir que ninguém mais fique devendo tributo. Isso é uma realidade. Uhum. Então, a única certeza que nós temos é o seguinte, cara, daqui para frente ninguém mais vai ter problema de dívida de tributo, porque você não vai conseguir ter essa dívida. Então, é muito complexo para o entendimento, né? Fica simples, repassa, não tem repassar. É a mesma coisa que o pessoal que critica, quem está criticando essa situação, fala assim, por que o seu setor não aceita, não está aceitando isso e quer um diferencial? Olha, é consumo. Se eu tiver que me enquadrar, o preço vai aumentar. Tudo bem você pagar mais? Porque não sou eu. Eu estou pagando a mais, mas eu vou repassar. É um negócio, uma bola de neve que às vezes quando algum setor, né, não só o nosso, mas algum setor briga por uma redução de alíquota, o pessoal acha que eu estou reduzindo a alíquota para aumentar o lucro. Não, eu estou reduzindo a alíquota porque eu não vou conseguir repassar esse valor. É uma situação muito complicada.
É difícil mesmo. E, assim, essa história do repasse, eu escuto isso todos os dias praticamente, né? Aqui a gente tem um mero repasse. Mas não é sobre isso, né? É sobre o mercado aguenta, né? Porque preço no fim do dia, né? Até dentro das grandes empresas que são meus clientes, muitas vezes aparece essa confusão, né? O time tributário tem que projetar qual que é a nossa nova carga tributária, porque é isso, a carga tributária não é a que está na legislação, que é o valor da alíquota. A carga tributária é a diferença do crédito com menos débito, né? Considerando aquela nova alíquota, aquela nova realidade. Então, assim, a gente precisa do pessoal do tributário para fazer as projeções aqui matemáticas, né? Pegar a nossa contabilidade e projetar o efeito dentro das novas alíquotas, porque tem um período de transição, estou falando de 26 o tempo inteiro, que é o primeiro ano, mas 26, em tese, a gente não vai pagar o novo tributo, mas só informar o documento fiscal. Por que eu falo em tese? Porque não é exatamente assim que está escrito na norma, mas é a forma como o governo de forma ampla, se coloca. Tá? Estamos esperando a normativa vir para que a gente tenha alguma segurança jurídica. Mas aquela situação primeira, que é o tributo vai ser na hora, isso já eu não informo só, eu pago, né? Isso chama split payment, tá? Esse mecanismo de retenção do tributo na liquidação financeira foi dado o nome de split payment, que é justamente splitar o pagamento. Então, eu tenho um pagamento de R$120 de uma nota, dos quais 20 é do fornecedor, 100 é do fornecedor e 20 é imposto, o banco vai pagar 20 para o fornecedor e vai... Oh, meu Deus, estou errando o tempo inteiro. Vai pagar 100 para o fornecedor e vai pagar 20 para o imposto. É que, na verdade, é isso que acontece. Exato. Pois é. É quase isso, né? 100 para o governo, 20 para o fornecedor. É o mecanismo do split payment. Mas isso já começa agora. Então, a ideia era de que sim. Tá? Só que acontece, tudo está atrasado. Absolutamente tudo está atrasado. Então, até para dar um passinho para trás, dar um panorama. Graças a Deus. Não sei necessariamente se é graças a Deus, porque também o que acontece é que... É porque, como você falou do passado, né? No futuro você deu graças a Deus, mas olha, mas você tem uma dívida que ficou acumulada aqui. É que assim, eu acho que... Eu não sei se é exatamente graças a Deus, Alexandre, porque também existe uma utopia do governo em relação à velocidade do contribuinte para se adequar às normas. Né? Então, assim, uma situação de insegurança muito grande. Vejam, a gente teve a Constituição alterada em dezembro de 23. Em dezembro de 23, passou a emenda constitucional com a reforma tributária. Ela não é autoaplicável, precisa de uma lei. A lei foi aprovada em dezembro de 24. Publicada, né, teve vetos do Lula, inclusive, em janeiro de 25. Ou seja, a gente tem uma lei já há 10 meses. Né? Estamos no mês de novembro, tem 10 meses que tem essa lei. Essa lei está sendo alterada em um outro projeto de lei que estava no Senado, agora foi para a Câmara, é o PLP 108. Mas, sei lá, acho que seguramente uns 100 artigos dessa lei estão sendo alterados. Vejam, 100 artigos alterados. A lei tem mais de 500. Como é que algo simples tem mais de 500 artigos? Tá? E eu falei, olha... É o Simples Nacional brasileiro, né? Esse é o nosso Simples brasileiro. Acabei de falar, então a ideia é que para 2026 a gente não vai pagar imposto. A gente só vai ter que informar o valor do imposto no documento fiscal. Tá? A Prefeitura de São Paulo, semana passada, que soltou a nota dizendo qual que vai ser o layout que ela vai adotar na nota fiscal. E é a Prefeitura de São Paulo, né? Sim, a maior capital do país. Rio de Janeiro foi umas 2 semanas atrás. Então, significa que assim, as coisas estão muito atrasadas e o contribuinte precisa de se planejar. Né? Não é simples como o ano que vem a gente vai colocar 1% para o ano que vem. Né? A gente vai colocar 1% num campo específico da nota. As notas fiscais são eletrônicas. Os sistemas, os ERPs das empresas, não têm leitura
para uma nota fiscal que tem um campo adicional, né? Eu estou fazendo, para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo contratos onde a gente está prevendo consequências para os clientes dos meus clientes que não estiverem com o RP pronto. Porque se eles não tiverem com o RP pronto, qual vai ser a consequência? Quando chegar o caminhão para descarregar aquela compra que essa pessoa fez, alguém vai ter que manualmente dar entrada no Preencher. documento fiscal. E isso vai causar uma fila absurda de caminhões tentando despejar Nossa os Senhora. produtos nas docas, né? E aí isso é para mim que estou vendendo a minha mercadoria lá na fila, o frete, O frete porque já tem dobrou. a diária do caminhoneiro e assim. Então assim, por conta desse atraso, a gente tá, e eu tô ganhando dinheiro com isso, mas assim, apesar de eu estar ganhando dinheiro com isso, eu lamento, né, que eu estou em novembro de 25 revisando contratos para prever penalidade para aqueles que não tiverem com o RP ajustado para conseguir dar entrada de nota fiscal automaticamente e não causar essa fila imensa. Então, isso é bacana você deixar claro que é o seguinte: eu tive uma ideia, estou atrasado para implementar a minha ideia e você só vai pagar multa porque o atraso foi meu. É Né? O isso. governo atrasou e eu só tenho uma obrigação de... Mas você tem expectativa que vai flexibilizar Eu já acho para que 2025? vai flexibilizar, a gente tem essa expectativa. Até 3 semanas atrás houve um webinar, também saíram algumas reportagens com entrevistas do responsável na Receita Federal pela reforma tributária, onde ele afirma, por exemplo, que setores que não emitem documento fiscal, a exemplo de locação, que nunca foi algo para qual se emitiu documento fiscal, eles iam estar dispensados dessa obrigatoriedade de 1%, de informar, primeiro, emitir documento fiscal, e depois, segundo, colocar 1% de IBS, CBS no documento fiscal a partir de janeiro de 26. Tá? Só que qual que é o problema? Também isso já faz 3 semanas. E cadê a norma? Com essa dispensa? Não tem. Então, assim, vai ter que flexibilizar. Seria até injusto da minha parte falar que o governo efetivamente atrasou, porque realmente é muita coisa que os caras estão fazendo. Os Sim. caras estão trabalhando assim insanamente, porque a reforma tributária ela é muito disruptiva, né? A disrupção que acontece é no setor de vocês, é no setor financeiro, que tem que colocar de pé o tal do split payment, aí até voltando no split payment, tá? Então, essa sistemática de liquidação do governo ter o dinheiro ali na mão, já no D0, né? Até para vocês entenderem o racional disso, que eu acho que é importante a gente entender o porquê da coisa para a gente entender o efeito da coisa. Só um instantinho. Se eu olho a Constituição hoje, a Constituição já fala que ICMS, PIS e COFINS são não cumulativos. Tá. Isso já é assim. Por que agora, num novo sistema, eu devo acreditar que será? Porque a Constituição já diz que é. Mas, na prática, Não é. não é. Então, por que eu devo acreditar que será? E aí, qual que foi a ideia? Foi, de quem está por detrás, foi a criação de um comitê gestor que vai ser o grande consolidador do dinheiro, do tributo, e ele que vai fazer o encontro de contas entre o que o Vladimir tem de crédito e o que o Vladimir tem de débito, e ele vai chegar e falar, Vladimir, no fim do mês, no fim da apuração, fala, Vladimir, você deve R$10. Ou então, não, Vladimir, olha só, esse mês você tem créditos, então vou te devolver esses R$50 de crédito aqui, porque você tinha mais crédito do que débitos. Quando que isso acontece, Virgínia? Você está numa capitalização, num investimento que você vai investir pesado, ou então você comprou muito material em um dado mês,
né? Você antecipou o estoque de material, aí você vai ter mais crédito, por exemplo, tá? Uhum. O comitê gestor, então, ele está aí para ser esse grande agente de coleta, né, de imposto e para fazer esse encontro de contas. E somente depois desse encontro de contas, quando ele falar, Vladimir, é R$ 10, é que estes R$ 10 vão virar receita pública. Hoje não é assim. Hoje, o ICMS que vem informado no documento fiscal da empresa de porcelanato, o governo daquele estado já carimba como receita pública. Independentemente se aquela empresa do porcelanato tem um caminhão de crédito lá que não consegue escoar. Então, o dinheiro, o governo, ele faz uso do nosso dinheiro, de um dinheiro que ele tem que devolver. Mas por conta da forma como é o sistema atual e também da regra orçamentária pública, ele tem direito, não é que ele está carimbando o dinheiro como receita pública numa situação que não é. Tipo, é a regra, ele carimba como receita pública e ele tem uma dívida enorme com aquele contribuinte, porque aquela empresa de porcelanato tem um caminhão de crédito de ICMS, mas ela já usou o dinheiro da venda para vocês do porcelanato, né? O governo já usou aqueles R$ 10 de ICMS lá da venda do porcelanato para qualquer outra coisa lá dentro enfim, das necessidades daquele governo, né? Polícia Militar, por exemplo. Uhum. Agora, tendo esse agente coletor e esse agente coletor fazendo antes o encontro de contas e somente o resultado positivo disso virando receita pública, existe a garantia para o contribuinte de que os créditos vão ser devolvidos. Na linha do que você falou da incerteza do crédito. Então, assim, Sim. mas de novo, isso é o que está sendo prometido e a gente sabe que às vezes a coisa distorce. Eu realmente, no meu CPF, torço muito para que não, né? Para que isso se mantenha. E essa também foi a forma, na hora de pedir, antecipar o dinheiro, foi a forma de conferir a esse comitê gestor liquidez. Porque, do contrário, se ninguém pagou os créditos que você tem direito, Vlad, como é que o governo vai te devolver os R$ 50 naquele meu exemplo? Ele não tem dinheiro. É isso. Um país quebrado. Então não vai quebrar as empresas, vai quebrar tudo. Eu espero que não. Mas né? agora ele vai garantir que você vai pagar, porque ele vai explitar. Então, aí ele vai conseguir te devolver o crédito. Não, mas o problema é que nessa lógica, na verdade, ele vai começar a gastar um dinheiro que ele acha que ele vai ter, e se ele não tiver. Não, isso é o que ele faz hoje, né? É isso que ele faz O hoje. que ele vai fazer já não é mais isso. Ele só vai comprometer o dinheiro depois que ele fizer a conta do mais ou menos. Meu Deus do céu. É isso. Só que isso muda a realidade do mercado de uma forma drástica. Drástica. Né? Porque hoje a gente tem empresas aí que trabalham com prazo de pagar. Na hora de pagar o cara é 120 dias, na hora de receber é 30. É. Né? São instituições financeiras, né, que trabalham dessa forma. Vai mudar todo o desenho. Porque na medida em que ele só vai poder tomar crédito de imposto pago, aqueles 120 dias para fins tributários não dá muito certo. Então, assim, é por isso que, voltando até a nossa fala inicial aqui, a reforma tributária é tanta coisa, o impacto é tanto. Porque a gente não está falando de um impacto de tributário, aí de novo, eu estava até comentando, né? Você está falando, é só uma questão de repassar. Não é uma questão de repassar, gente. Não é uma questão de repassar. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui num banco. Eles alugam as maquininhas Tá. de cartão. É locação. Aí os caras assim, não, hoje a gente cobra R$ 100 de locação, então a gente vai pagar 130. Nem é isso, tá? Mas enfim, só para matematicamente ficar simples. 130. Aí eu falei, sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Vai ter um player no mercado que vai falar para todo mundo o seguinte, ó, o meu vai ser... Ele também cobrava 100. Ele vai falar, agora é 70 e 30 de imposto. Você vai continuar pagando os mesmos 100. Mas é 70 meus, 30 para o governo. O que vai acontecer? Todo mundo vai
mudar para este cara. Sim. Quando todo mundo quebrou desse setor, o que ele faz? Ajusta o preço, Isso. porque está com monopólio. Eu sempre brinco que assim, quando eu era criança, morei na Alemanha, eu tenho descendência alemã. Então, se você me pergunta, você gosta mais de cream cheese ou de requeijão? Eu gosto mais de cream cheese. Não tinha requeijão na Alemanha. Uhum. Eu gosto mais de cream cheese, mas o cream cheese está muito caro. O requeijão está muito caro, o cream cheese é mais caro ainda. Se, com a reforma tributária, o cream cheese ficar ainda mais caro do que já é, talvez eu passe a comprar apenas requeijão. E as empresas estão atentas a isso, né? As grandes empresas. Tanto que sou amiga de economistas, tenho contato com muitos que estão envolvidos na reforma tributária, e não me pergunte como, porque isso eu não sei, mas eles estão fazendo já projeção de comportamento de concorrentes Nossa. para conseguir dimensionar estratégia de preço. Porque é isso, o preço hoje, dentro dessa caneca aqui, tem tributo. Tá. Quanto que tem? Não sei. Faz 20 anos que eu só faço isso, tá? Não sei. Que depende de N fatores. De onde veio, onde fabricou, Exato, material. e nem a fabricante da caneca sabe. Essa que é a verdade. Qual é a carga tributária efetiva? Se é importado, se não é importado, se o insumo veio do estado A, do estado B, N variáveis, né? Tem tributo aqui. A ideia é que todo mundo tire o tributo que está aqui, chegue no valor líquido de tributos, que vai ser o seu preço, e acrescente O novo o novo tributo. Mas é isso que as pessoas vão fazer? Não, porque não sabe nem quanto que ele vai tirar. Não sabe, exatamente, Alexandre. E aí, quando a gente vai para um... E assim, vejam, quem são os meus clientes? É a galera que não contrata uma empresa de contabilidade para fazer a apuração. Os meus clientes são empresas que têm estruturas de 100 pessoas, só de tributário dentro delas, que contratam terceiros, né? De tão complexa que é a coisa. Então, até voltando de novo na nossa questão inicial aqui e do setor de construção, quando a gente fala que a ideia original por detrás era de que, porque você vai ter créditos, o efeito não é tão nefasto assim, etc., é uma história muito bonita. Mas a realidade dos fatos é outra. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. E, lamentavelmente, gente, não existem profissionais no mercado suficientes para atender todas. Vamos terceirizar, vamos botar tudo na mão da Virgínia. Não consigo. Não consigo. Eu estava essa semana com um cliente meu que quer fazer o acompanhamento. Eu fiz um trabalho já para ele de mapeamento, tal, nos departamentos, tal, e ele quer fazer um trabalho de continuidade agora. E ele falou: eu queria que você ficasse me atualizando. Eu falei para ele: não consigo. Não tenho gente para isso. Assim, eu até, numa boa intenção, sabe, né? Tipo, na boa vontade, eu quero te manter atualizado. Mas... Só que eu não consigo te entregar isso como uma responsabilidade, um compromisso meu, porque eu não estou dando conta. Né? Não estou dando conta, porque todo dia é uma coisa diferente. Fora o fato de que, assim, eu estou com uma empresa, estou com uma incorporadora, sim, sabe, eu atendo uma farmacêutica, eu atendo uma empresa de tecnologia, outra de mobilidade. Não dou conta. E cada um é um bicho diferente, cada um é uma tributação diferente e cada um uma adaptação diferente à reforma. É porque o entendimento é assim, vai ficar simples porque vão ter só esses dois. Porém, a conta da diferença que é o mais complicado, porque eu tenho que entender quanto que era para fazer a diferença. Então, realmente... Mas a gente nunca reclamou que era difícil, a gente está reclamando que é caro, né? Que custa. Então não adianta você simplificar e o custo ser mais alto ou mesmo. Alto. E o setor, que a gente estava falando antes de começar, ele é hiper frágil, porque o prestador de serviço, diferente da indústria, da fábrica, a folha de pagamento dele é uma parcela, né, do custo. O nosso não. Nosso produto é mão de obra. Então, a folha de pagamento é o principal, que nem você falou que não vai gerar crédito, né? A folha de pagamento. Folha não. Então, eu tenho uma empresa de mão de obra, o meu custo principal é a
folha de pagamento, depois eu tenho uniforme, EPI, Peanuts, treinamentos. Eu Ah, faço isso no primeiro mês, depois eu passo o ano, 6 meses, porque só vai renovar o treinamento depois sem esse custo. Então, não sei que ponto vai facilitar para mim. vai ficar bem mais difícil, assim, vai ser um desafio dos grandes. Em especial porque vai ficar mais simples, né? E isso aqui também não é verdade, porque a gente tem um período de transição. Então, em 26 é 1%, em 27 o PIS e COFINS deixa de existir, entra no lugar o CBS, em 29 o ISS, que afeta vocês, e o ICMS, que afeta indiretamente, porque está no valor das coisas, né? Começa a ter um declínio de 10% ao ano, ao passo que o IBS, que o substitui, aumenta em 10% carga tributária Brasil ao ano. Então, a gente vai ter aí 8 anos para frente, até chegar em 2033, quando de fato a gente vai estar no novo sistema, 8 anos muito desafiadores. Mesmo para aqueles que estão preparados, que têm todo um time e uma equipe só fazendo isso. Então é realmente muito complexo, mas assim, uma ideia, nem sei se isso é factível ou não, né? Para quem tem mão de obra, uma ideia não, né? Assim, pontos que estão sendo discutidos para quem tem uma mão de obra pesada e contanto que isso faça sentido e também numa avaliação de riscos trabalhistas que é indissociável, é avaliar, eventualmente, a pejotização dessa mão de obra. É que no nosso setor, Não tem como, né? hoje não é aceitável. A gente já propôs isso, porque é meio que para tentar adequar. A gente pega um empreendimento que vai durar meses e você ter um funcionário com plano de carreira é difícil. Então, você tivesse um contrato provisório, ficaria mais fácil de lidar com a própria mão de obra. Isso nunca passou por questões trabalhistas, segurança do trabalho, etc. Então, todos os funcionários são CLT. Mas, assim, Mas pra a dar- pejotização, teoricamente, porque com a ajudaria. pejotização, você tira da folha e você passa a receber uma nota. E aí, ao receber uma nota, aquele valor que está lá de imposto, você pode tomar crédito. Eu tomo Mesmo- crédito, mas o meu Pois é, funcionário que virou exato. PJ não. Exato, Então exatamente. o valor dele vai aumentar. Ou ele vai aumentar, ou ele custo vai... dele, na verdade, Exatamente, é o ou vai comer a remuneração dele, enfim, né? É uma equação aí que tem que ser... Não, porque tem algumas prestações de serviço que você faz com equipe e você usa um PJ para prestar serviço para você. Mas nesse caso é aquilo, vai ser um efeito dominó. O dele vai aumentar, aqui eu vou ter o crédito, mas eu vou estar pagando mais. Então o meu também vai aumentar. No cliente final vai pagar mais. Então o que a gente fala o pessoal não enxerga que vai aumentar o preço de tudo. Vai aumentar, não tem como não aumentar. Sabe Mesmo qual que é tendo crédito, o que a gente está tentando entender assim, que vai aumentar, vai. O quanto que vai aumentar? E o problema, Ale, é quando vai aumentar, porque tá tão difícil de entender. Numa boa, tô falando, não tô querendo fazer teoria da conspiração. Tá tão difícil de entender para que a pessoa coloque no papel e ela saiba quanto repassar, que às vezes até ela repassar, ela quebrou. É isso. Então, às vezes não vai dar tempo de repassar. Numa boa. E tem uma coisa que a gente precisa entender. Por exemplo, apesar, vamos supor, que o prestador de serviço não esteja com o contrato dele fechado no nosso setor, que é na obra, o valor de venda daquele imóvel já foi estabelecido. Então, o orçamento da obra está fechado. Então, não adianta eu chegar e mudar o meu valor, porque eu não vou ser contratado. Ou a obra vai ter um prejuízo, ou não vai ocorrer.
Porque não tem como repassar. Eu acho que é o melhor Daí começa a ter aqueles impactos vamos fazer o cálculo. Eu acho que o melhor da Receita seria isso. Eu, como prestador de serviço, sentar com o meu contratante e falar, olha, a minha nota agora vai te gerar um crédito. E então ele talvez seja beneficiado. A gente sabe que não. Esse crédito será negociável, entendeu? Então o que ele vai tomar de crédito eu consigo aumentar, ele Então, não sai. Mas vai ser uma preço onda final. de discussão de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos. Isso. É isso. Só que a gente vem numa toada que a gente fala, já tá Foi o difícil, que eu falei. né? Já tá difícil. Já tá difícil, não a contratação, não a prestação de serviço, que também já é. Não, mas já tá difícil vender o produto final, nosso cliente vender o produto dele, dar continuidade. Então, você é aquela... Eu tenho condições de fazer um reequilíbrio econômico-financeiro. Na teoria. Na prática, isso é impossível. Pois é. É porque tem coisas que estão andando em paralelo, que está impactando no custo. A gente fala em vários episódios aqui, não é só nosso setor. O problema da escassez de mão de obra, envelhecimento da mão de obra, isso é de todo mundo. Mas como é o que a gente domina, o envelhecimento da mão de obra e a não renovação está fazendo com que tenha menos pessoa e as pessoas que entrem não tenham a mesma capacidade que as que tinham. Então, a produção, um funcionário era capaz de fazer X metros quadrados, o atual funcionário faz 1/3 disso. Então, você precisa ter mais gente. Então, o custo já aumentou da construção civil por causa disso. Fora outros fatores. Retrabalho, porque com um funcionário com menos experiência, a tendência é ter mais retrabalho. Então, você tem uma perda de material, tudo também. Então, já era um setor que estava enfraquecido por causa disso, porque não era um custo repassável. Era um custo que estava sendo absorvido ali, então a minha empresa absorveu um pouquinho, que é o elo mais fraco, a consultora um pouquinho, a incorporadora um pouquinho. Agora, a carga tributária, se tiver que repassar isso, ninguém mais vai conseguir absorver. Mas uma coisa que eu sempre falo na reforma, e aí eu falo isso para os gigantes, né? Que são aqueles com quem eu tô ali na frente. O que vão sobreviver, teoricamente. Mas não é que assim, todo mundo depende de todo mundo. Sim. Esse é o grande X da questão. Então, eu fui sócia de Big Four e eu fiz também os cálculos da reforma, de pegar o balancete, as obrigações acessórias e explodir lá o antes e o depois da reforma, né? E quando você chega no depois da reforma, você tem algumas formas de enxergar aquilo, né? A estratégia sua de preço, por exemplo. Você pode manter o custo líquido para o seu cliente, e aí a variação da carga tributária para ele é crédito, né? Como também você pode simplesmente pegar e repassar, né? Então, você tem algumas formas lá de construir cenários de estratégias de preço, que, de novo, não é o tributário que faz, Sim. mas na medida em que tem imposto aqui dentro, o tributário tem que dar as diretrizes para que o time de preço e marketing decida, né? E, em última instância, os se levam, né? Porque é uma estratégia de negócio. Sim. Bom, quando nestes resultados, e hoje eu acompanho muitas vezes também outras Big Fours apresentando isso, eu estou junto do meu cliente, nesses resultados, a reação natural das pessoas é querer fazer o quê? Transformar variação de carga tributária em margem de lucro. E até, assim, não é apenas uma questão de altruísmo, mas é uma questão de lógica. Sim. Se eu aperto o meu cliente e eu aperto o meu fornecedor, porque eu tenho uma equipe tributária de 100 pessoas, eu estou muito mais preparado para isso do que essas pessoas, tá? Se eu faço isso, eu esmago todo mundo e eu mato o meu fornecedor e eu mato o meu cliente, Eu morri. eu morri. Então, assim, a economia ela é uma cadeia, ela é uma cascata,
né? Eu sempre, quando eu estou nessas discussões com os meus clientes, eu trago o exemplo da empresa de faxina. A empresa de faxina, ela é essencial, né? Uhum. A limpeza é essencial. Quando a gente vai para uma indústria farmacêutica, uma indústria de alimentos, por exemplo, que dirá, né? Normalmente, empresas de faxina são pessoas jurídicas menores, de menor porte. Uhum. Então, muitas vezes, no Simples Nacional. Eu tenho que pegar na mão dessa pessoa e ensinar para ela que, se ela continuar me faturando R$ 80 por mês e em um bid vier uma outra pessoa me faturando 90, mas essa pessoa não está no Simples Nacional, e destes 90, 20 é imposto e 70 é o valor custo. da faxina, é custo, O 20 que eu vou vira crédito. preferir contratar o de 90. As pessoas não conseguem entender isso. Mas como acertou mais barato, em R$ 10, por que você prefere contratar o de 90? As pessoas não têm conhecimento, né? Os empresários, as empresas de contabilidade que assessoram essas pessoas sequer estão sabendo da reforma tributária em muitos casos, né? Então, as pessoas não estão preparadas para isso. Então, o que eu falo, inclusive, para os meus clientes que são gigantes? A gente tem que dar a mão para essas pessoas. Porque você precisa da empresa de faxina. E mais, você precisa da pessoa física da empresa de faxina, no caso de vocês, para quê? Para morar em apartamento. Porque vocês precisam que a pessoa compre um apartamento para a economia girar e vocês continuarem existindo. Né? Então, esse negócio do repasse é uma questão muito sensível. Né? Mas essa lógica que você colocou, eu já ouvi. Né? No futuro, dependendo do formato que a empresa está fazendo, o regime que ela está atuando, o preço mais alto dela, no final, pode ser mais barato do que o da outra. Isso. Mas para isso, eu tenho que ter certeza que eu vou ter o crédito. E não tem um abençoado que consiga falar, não, mas você vai ter o crédito. As pessoas no governo vão te dizer que sim, tá, Alexandre? Eles vão dizer que com toda certeza sim. Então, isso que é a maior dificuldade. Numa história recente de 500 anos que a gente vive, isso nunca ocorreu. Então, por que vai ocorrer agora? Uhum. Não é confiável. Né? Então, Mas, o que a gente fala? Eu prefiro tomar o risco de pagar 80 e não de pagar o 90, que teoricamente seria 70 para mim. Não, Isso é o que eu entendo que, assim, como empresário, a maioria vai fazer, porque ele vai tomar o risco, porque eu tomando o risco, pelo menos, eu sei que eu estou tomando risco. No outro, E vai depender também de como... Por exemplo, se você é uma pessoa do Simples também, você vai preferir contratar quem? O menor? O de 80? Sim. Né? Então, assim, por isso que são assim, inúmeras variáveis, né? São inúmeras variáveis. Mas esse seu ponto da não garantia do crédito, Alexandre, eu acho que a gente tem que acreditar. Porque se a gente for na negação, a gente vai ficar estático. Aí, quando chegar no momento, talvez seja muito tarde para a gente ter algum tipo de reação, até na língua que você está falando, sabe, Vlad? De, tipo assim, o timing das coisas na reforma, ele é muito sensível. Porque se eu tivesse, por exemplo, na empresa do cream cheese, falando dessa minha questão com relação a cream cheese, e vai ter que ter uma alteração de preço, a dúvida é, quando que eu altero o preço? Né? Qual que é o momento de alterar o preço? É somente no momento em que a carga tributária mudou? Né? Então, a partir de janeiro é uma nova carga tributária nesse momento que eu vou alterar o preço? Ou eu tenho que alterar o preço antes? Ou eu tenho que alterar depois? São questões sensíveis que eu, Virgínia, enquanto tributarista, não consigo responder. Né? Sim.
Mas são perguntas que têm que ser feitas. Então, em relação ao crédito, o que eu vejo de mercado até, tá, Alexandre, é as pessoas acreditarem. Porque se você não acredita, você não consegue nem para o próximo passo. Então, as pessoas estão acreditando que isso vai acontecer. Se vai ou não, só saberemos lá na frente. Uhum. Até porque eu depois vou voltar ao split payment, porque eu tentei, até agora eu não consegui concluir a história do split payment da postergação. Uhum. Mas eu vejo as pessoas acreditando de que o crédito vai acontecer efetivamente, tá? Para daí elas conseguirem planejar os próximos passos todos, né, da reforma, e que a reforma impõe uma reação nas pessoas. A reforma impõe uma reação nas pessoas e elas estão todas já se preparando, considerando que o crédito haverá. Então, a sua recomendação é de acreditar. Sim. Agora, Eu recomendo que você acredite. Eu não é recomendação no sentido de que eu tô aqui afirmando de que vai acontecer, tá, Não, Alexandre? Mas eu acho que É importante ter essa recomendação do especialista para você ponderar o seu risco, é isso. entendeu? Porque na minha posição, eu fico com uma decisão de risco, É isso. mas a decisão de risco em cima de um sentimento não confiável. É isso. Então, eu vou nesse risco. Quando você tem um embasamento de um especialista dizendo, olha, apesar de ter esse risco não confiável, não é o mercado, né? O todo está adotando acreditar. Essa posição, sim. Então, a probabilidade de você depois não conseguir lugar no Isso. ônibus É é isso. gigantesca. Então, o meu risco nesse caso aqui, eu começo a ponderar, porque daí esse risco aqui fica maior. É isso. mas só um dado, não é nem para ser negativo, sabe? Tudo que você propõe, eu tenho um ponto negativo, é só um dado. A decisão de sair do simples para outro modelo, às vezes ela não está só na decisão de assumir uma carga tributária maior. Isso. É que vem uma demanda contábil que Isso. faz com que você tenha que ter um custo administrativo que você não tem. Então você Isso. muda a alíquota e cria um setor na empresa ou aumenta o seu contrato com o contador. Então o seu custo aumenta consideravelmente quando você decide sair do Simples Nacional. É. Então não é só... Porque a maioria dos prestadores de serviço, terceirização e na obra são empresas pequenas, familiares, e às vezes tem um diretor e ele contrata o operacional e o administrativo ele mantém ali na simplicidade. Quando você cria uma demanda tributária, administrativa, contratual, a empresa precisa de um corpo. Mas é que daí, Vlad, eu não contei uma parte. É que são tantas Não, tudo camadas, bem. tá? Mas tem uma Claro. parte que eu não contei. É uma cebola gigante. Que é o seguinte: existe a possibilidade da pessoa do simples se manter no simples, mas optar por estar na regra geral do novo tributo apenas. Então, ela se mantém no Simples Nacional. Imposto de renda, contribuição previdenciária, continua tudo sendo recolhido na sistemática do Simples Nacional. E somente para a IBS e CBS, que são os novos tributos, ela vai para a sistemática regular. Puxa, essa nunca tinha ouvido essa Mas aí possibilidade. ela ainda vai continuar sem gerar crédito, porque... Não, ela vai Não, daí. ela gerar vai. crédito não. Ela não. Para ela ter os créditos, não ela gerar crédito para outra pessoa, mas para ela ter os créditos, ela precisa de uma demanda administrativa. Tudo que ela compra, ela contabilizar ou não. Então, aí o governo promete, mais uma vez, É. uma promessa, tá? De que você não vai ter que fazer absolutamente nada. Que vão ser só as notas fiscais que são emitidas, que já estão dentro da base do governo, que é a nota fiscal eletrônica, né? São só as notas fiscais que são emitidas, que são os documentos fiscais necessários para cômputo de débitos e créditos. Então, todo mundo que você comprar vai emitir nota fiscal contra você. Uhum. E para todo mundo que você vender no sentido amplo, serviço, prestar serviço e tal, vender coisas, vai receber a sua nota fiscal. E aí o comitê gestor, que é aquele órgão lá de coleta, ele vai fazer a checagem de todas as suas notas fiscais de entrada,
todas as notas fiscais de saída e ele vai fazer o encontro de contas e vai falar, ó, toma aqui a guia, Vlad, você do Simples, que tá no Simples para tudo, menos no Simples para IBS, CBS. Eu acredito nisso, porque isso daí hoje é um IA, acabou. É um IA. Sim, É um IA, são faz. aparelhados. Não, porque até comentando, porque alguns, quando você fala assim, tem um comitê gestor, você pensa numas 10 pessoas sentadas numa mesa fazendo continha. É um Sim, software. meu, morreu, cara. Não tem uma criatura lá. É tudo. E é automaticamente robotizado e o número sai certo. Então, aí, qual que é a aí minha recomendação? confere. Confere. Daí você põe um IA aqui do teu lado conferindo. É isso. Não, tanto que eu sempre brinco, né? Eu falo assim, o que vai ser de mim em 2033? Porque eu vivo isso há 20 anos, essa complexidade vai ser um negócio muito mais simples, né? Aí eu sempre falo isso, né, para mim, para os meus clientes que são do times fiscais, né? Eu falo, olha, a gente vai ser tesoureiro. Eu nunca quis ser tesoureiro, tá, gente? Então, o meu plano Mas é a isso. aposentadoria. Acabou para mim depois disso. Mas então você vai ter essa opção. Só que, de novo, você vai exercer essa opção? Depende. Depende. Você, muito possivelmente, talvez vai ser forçado a exercer essa opção. Porque vai vir a construtora, vai vir o seu tomador de serviço e vai te impor isso. Só que aí você tem que chegar para ele e falar assim, beleza, só que eu vou sair de 8% para 15%, não tenho créditos, então você vai assumir essa diferença? Talvez ele fale sim. Talvez ele fale sim. Se ele tiver como. Ele prefere, entendeu? Tipo, talvez ele prefira. Né? Eu sempre falo, olha, um torneiro mecânico PJ contratado na Volks que aplica partes e peças, tem que ir, e ele é do Simples, ele tem que optar por não cumulativo. Porque tudo que ele comprar, ele vai tomar crédito para aplicar no serviço. É um setor diferente, porque, por exemplo, eu sou da indústria e o meu prestador, ele presta serviços aqui, nessa indústria. No meu caso do Vlad, você tem 100 clientes. Cliente pessoa física, por exemplo. E daí você chega para o cliente, está falando com ele, cada um fala uma coisa. Não, eu quero que você opte. Tá bom. Daí você vai para outros. Não, a gente não quer. Daí eu vou falar o quê? Vou escolher o cliente? É difícil. É difícil. Então, o que a gente tem tentado trabalhar de setor é recomendar ter uma ação setorial. Que daí faz sentido. Olha, se todo mundo tiver essa visão, essa opção, fica mais fácil toda a cadeia, que é gigante, se adequar, porque está todo mundo, todos os tomadores estão na mesma página, né? A nossa dificuldade, assim, para o prestador de serviço, a maior dificuldade dessa tomada de decisão é porque não depende só da gente. Depende muito mais da tomada de decisão do meu cliente do que a nossa. Então, e é aquele negócio. Você pode estar super bem assessorado, ter feito toda a sua lição de casa, mas como o outro é cliente, ele não vai aceitar você ensinar para ele. Ele sempre vai falar que a decisão dele, com certeza, é aquela, porque é a melhor. É como a gente fala assim, os americanos são muito melhores, né? Os clientes nossos sempre são muito melhores. É difícil. Eu acho que assim, o setor realmente ele precisa tomar a decisão setorial. Vamos todos nessa linha, porque fica mais fácil todos os outros voltarem. Por outro lado, gente, para dar um fio de esperança, né? Aí o alento sempre é bem-vindo. Não, o que acontece? Tem uma das questões da reforma que é bastante... também é mais um ponto de disrupção, é o local do pagamento do tributo. Hoje, o pagamento do tributo ele acontece no local, fora a construção civil que tem exceção, tá? Mas ele acontece no local de onde é
o contribuinte. A sede do A contribuinte. sede do contribuinte. É por isso que a gente tem empresas em lugares que não fazem nenhum sentido do ponto de vista de negócios, mas aquela localização foi escolhida porque aquele estado concedeu o incentivo fiscal de ICMS. Então, enfim, essa é a realidade atual. Com a reforma, o imposto vai ser pago no local onde está acontecendo o consumo. Em última instância, o governo, de forma lato, vai receber o dinheiro do imposto quando a pessoa física estiver fazendo uma aquisição. Por que isso? Porque quando você está num B2B, é débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. Então, se, por exemplo, eu emitir uma fatura para a minha cliente que está localizada em Sorocaba, eu vou faturar lá na reforma, lá no futuro. Eu vou faturar a minha cliente em Sorocaba. A minha cliente em Sorocaba vai pegar aquele valor do imposto que está na minha nota, aquilo é crédito para ela. E quando a minha cliente em Sorocaba vender o produto dela, é que o imposto do produto dela vai fazer frente com o crédito da minha nota fiscal. Então, Sorocaba recebeu o meu tributo? Não, né? Então, em última instância, o governo vai coletar dinheiro numa economia em cadeia quando houver uma compra para uma pessoa física que não tem direito a crédito, nenhuma hipótese. Então, quando a gente comprar essa caneca, o imposto da caneca vai vir para São Paulo, porque é aqui que eu comprei essa caneca. Então, quando a gente muda a tributação de local onde está acontecendo a produção para local onde está acontecendo o consumo, isso significa dizer que a gente vai ter um deslocamento de tributação. Para onde? São Paulo. Em sua maioria. Porque é onde tem a maior população e mais. A gente está vendo já um movimento muito importante das empresas de sair desses locais onde eles têm incentivos fiscais para ir mais próximo do centro de consumo. Que acaba sendo onde estamos. Então, dito tudo isso, eu acho que vai ter um boom imobiliário aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Porque as pessoas vão... Não sei como é que será voltar possível. Cá. Exato. Não sei como é que será possível diante da situação que a gente já vive na cidade. Mas não só São Paulo, como também o entorno de São Paulo, né? A grande São Paulo e, em especial, também quando a gente fala em centro de distribuição, o interior de São Paulo. Então, quando você pega aí as grandes estradas que migram em São Paulo, Bandeirantes, a Dom Pedro, você vê que é um canteiro de obras que também é muito impulsionado por empresas que, por conta do movimento da reforma tributária, estão migrando. Interessante. E aí, só que a gente vai ter que ter mão de obra, a gente vai ter que fazer todo mundo, né, a construção civil sobreviver nisso tudo para justamente conseguir erguer os imóveis que a gente precisa para isso. Entendi. Isso é bom, sim. Eu queria ouvir sobre que o anjo passe também. E diga amém para você. É isso. A gente tem que sobreviver, que nem Tem ela que falou. sobreviver. Não dá pra Só tem que comemorar ainda. sobreviver. Tem que sobreviver. Eu queria ouvir sobre o split, estou bem apreensivo sobre isso. O split, eu fui, voltei e não concluí. O split payment, o governo hasteou bandeira o tempo inteiro nas discussões da reforma, quando estava no Congresso e tal, de que a gente já estaria preparado para isso, a gente, Brasil, né, já estaria preparado para isso, de que somos o país do PIX, que a tecnologia nossa do sistema financeiro é das mais avançadas no mundo, que o nosso sistema também, a tecnologia por detrás do nosso fisco é copiada em todos os países, isso é verdade, a gente realmente tem um sistema de fiscalização do mais digital. No ano passado, eu estive num evento internacional e a África do Sul estava discutindo, o ano passado, a implementação da nota fiscal eletrônica, Nossa. que no Brasil tem 20 anos.
né? Então, a gente realmente, isso é muito verdade do governo, a gente está avançado, né, em relação aos outros países no que diz respeito à digitalização e à tecnologia imprimida em questões tributárias e de sistema bancário. Só que o split payment no Brasil, aquilo que está posto na norma, é algo bastante audacioso. A ideia, o split payment, ele existe em outros países, tá? A gente tem na Itália, a gente tem na Polônia, a gente tem no México. Então, a gente tem o split payment em outros países. Mas são em situações, com bom português, ridículas. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Primeiro que não dá para comparar, começar a dimensão continental do nosso país. Nos Estados Unidos né? não tem split payment? Nos Estados Unidos não tem split payment. Ah, não? Não, nos Estados Unidos tem o Dá sales impressão tax. que... Então, tem o sales tax, É. que você paga, mas a distribuição disso acontece no momento posterior. Não acontece no tá. momento do pagamento. Tá? E o sales tax, ele é diferente do nosso sistema. O sales tax, ele somente é o imposto da gôndola. Uhum. Não tem, tipo, na venda de um Ford Focus, da Ford para a concessionária, não tem sales tax. Ah, tá. É somente no momento que você vai lá e compra o Ford Focus que tem os seus tax, dependendo do estado onde você está. Então é diferente. Aqui se a gente fosse transplantar, né, como é que vai ser aqui no Brasil? E já é hoje. A venda da Ford para a concessionária tem imposto. A concessionária toma crédito. Na venda para o consumidor final, tem imposto, que é abatido com o valor do crédito da venda da Ford para a concessionária. Entendi. Então, né, voltando no split, muito se falava que a gente está completamente preparado para isso e o nosso sistema vai ser arrojado. A gente vai fazer o split payment para toda e qualquer liquidação financeira. Ia ficar de fora cheque, que ninguém mais tem, dinheiro, que também ninguém mais tem. E que passará, a gente vai voltar a tirar dinheiro do caixa com a reforma tributária. Não foi eu quem disse, né? Mas, enfim, faremos isso novamente. E eu não me recordo sequer qual foi a última vez que eu saquei dinheiro. Tipo, não sei. Não tenho dinheiro. Nunca tenho dinheiro. A minha filha está perdendo os dentes. E é sempre um problema para a fada do dente. Porque a fada do dente não tem dinheiro. E aí aquele pânico quando cai o dente da criança, porque a fada do dente tem que deixar fazer... o dente um QR Code. Um Pix. Fazer um Pix, exatamente. Olha, a fadinha fez um Fez Pix para você. Exato. Mas, apesar desse discurso, estamos em novembro de 25 e não temos os split payments ainda em vista, né, de quando que ele efetivamente vai implementar. Aí também, 15 dias atrás, foi feita uma entrevista com as pessoas que estão por detrás disso tudo, no que se disse que o split payment era algo que ia começar a ser implementado de forma faseada. Os detalhes do faseamento não temos, né? Faseado para quê? Não tem essa abertura, até porque, vejam, a gente está com as normas atrasadas, né? Que dirá projeção futura. E que a gente estaria, a gente, Brasil, estaria dentro do split payment de forma integral a partir de 28. Nessa mesma reportagem, uma pessoa de uma software house disse que acha muito arrojado acreditar 28. que em 28 a gente esteja com o sistema implementado. Só que, por outro lado, estamos atrasados, mas também está havendo um grande esforço. Tá? Não é que estamos atrasados porque alguém sentou. Né? Estamos atrasados porque é muita coisa para ver e é por isso que a gente está atrasado. Então, assim, acho que eventualmente, sim, a gente vai ter em 27 de forma faseada. Acho que pode ser possível. Tem mais um ano aí pela frente, né? Se a regulamentação da reforma, que ainda não aconteceu, por exemplo, vier logo menos, talvez a gente consiga ganhar tração, a gente Brasil, né? Consiga ganhar tração para que a gente consiga completar o desenvolvimento do programa para dar cabo no split payment. Mas eu posso fazer uma pergunta bem de leigo? Porque hoje, assim, Claro. você me emite uma nota e me dá os dados bancários para pagar. Eu vou lá, então, na minha conta, faço uma transferência e esse dinheiro vai direto para sua conta. Isso vai deixar de ser assim? Eu não vou pagar para você? Como é que esse dinheiro vai para o governo? O dinheiro, então, aí tem até questões bem complexas por detrás que não são explicadas por quem também está à frente
do programa, né? A ideia seria a seguinte: todo e qualquer pagamento hoje tem que ser precedido de uma nota fiscal. Sim. Então, o próprio, assim, o TED do futuro possivelmente vai vir lá com um campo dizendo nota fiscal XPTO. Então, o banco, a instituição financeira terá que ter um programa Isso, onde você vai mudar como faz o pagamento. isso. E o Tanto banco que vai eles viraram fazer... e falaram, eu vou Isso que eu ia ser falar, vai fazer de remunerar... graça? Exato. Não, É. claro que não, né? Claro que não. Claro que o banco vai fazer isso de graça. Né? Então, essa é uma das questões, inclusive. Quem vai remunera pagar? o banco, É. entendeu? Quem que vai remunerá-los. E não é só o banco, é a instituição financeira, é É? qualquer coisa, né? E isso traz várias discussões, assim, mas diversas É, discussões. lembrando que se você remunerar o banco, o custo é teu. Se o governo remunerar o banco, o custo é teu também. É isso. Mas você É, o notou- pessoal teu. não, o pessoal não lembra. E você desse detalhe. notou a quantidade de novos bancos que saiu? Eu achei que era só por causa da digitalização, mas são muitos bancos agora novos, né? Uma infinidade. É isso, uma infinidade. Nomes, até de sobrenomes, sabe? Eu vi esses dias É um isso. banquinho amarelo. E isso traz muitas questões, assim, por exemplo, o e-commerce, ele tem muitas interrogações em relação ao split payment. Primeiro porque o varejo, se for retido dele 30%, ele quebrou, Sim. né? Porque esse cara tem uma margem apertadíssima. Então, se reter dele 30%, aí, pensando nisso, foi dado um tratamento diferenciado, ainda a ser definido para essas pessoas. Muito possivelmente vai ser o delta daquilo que ele paga de débito menos crédito nos últimos meses, né? Então, não vai ser retido 30%, vai ser retido esse delta. Mas o e-commerce, por exemplo, o split payment traz muitas interrogações. Porque como é que acontece o processo hoje de uma compra online? Você vai lá, você coloca o seu pedido, coloca o seu cartão de crédito ou Pix, conforme for. E aí, quando você processa, ele te manda um e-mail. Pedido realizado. Vem um segundo e-mail. Pagamento processado. Uhum. E você tem a opção de fazer pagamento via boleto, você tem a opção de fazer via cartão de crédito, você tem a opção de fazer via Pix. Então, no cartão de crédito costuma ser rápido. No boleto é quando você pagar o boleto, que você tem até 24... Eu nunca sei, eu nunca pago em boleto, mas acho que é 24 horas depois e tal. Então, quem pagou em boleto 24 horas depois, somente naquele momento que veio o segundo e-mail falando pagamento processado, né? E aí vem um terceiro e-mail. Segue sua nota fiscal. Isso. Porque o varejo ele só vai emitir o documento fiscal quando a compra estiver concluída e o pagamento realizado. Só que agora, com o split payment, a nota tem que vir antes do pagamento. Nossa. A reação é essa, nossa. Nossa. Tipo, nossa, né? Tá louco? E daí o cara Então, desistiu Exato. e eu aí, paguei imposto. Exato, entendeu? Complexo. Tem Ou que o cancelar cartão- o documento o fiscal. O cartão de crédito não variáveis. autorizou. Pronto. N variáveis, né? Nossa. N variáveis. Aí, veja, aí tá bom, talvez não tenha que pagar imposto porque o cara vai ter que cancelar o documento fiscal, mas o cara vai ter que cancelar o documento fiscal. É? É que Entendeu? Vai ter o trabalho de cancelar o documento fiscal. Ah, mas é um robô. Sim, mas é mais um robô para cancelar o documento fiscal, né? Então, assim, é por isso que o split, na concepção, ele é muito legal. Porque ele dá liquidez ao sistema, é onde vai garantir que todo mundo vai ter direito a crédito, né? Se todo mundo estiver lá no modo cruzeiro em 2033, o split ele é muito legal. Só que acontece que a gente tem formas de pagamentos hoje no Brasil e assim, ele é muito legal para uma operação padrão. Quando a gente olha a realidade dos fatos, você vê que tem muitas questões. Mas muitas questões. Por exemplo, risco sacado. Risco sacado, sei lá eu quem vai pagar por aquela nota fiscal, né? Então, traz mais complexidades ainda, porque daí tipo, é um terceiro pagando a nota fiscal. O sistema vai conseguir ler? Se o Bradesco pagar uma conta da Ambev, não atendo nem o Bradesco nem a Ambev, tá, gente? Foram só exemplos. Mas assim, se o Bradesco pagar uma nota fiscal da Ambev num risco sacado, o sistema vai conseguir enxergar
se é uma outra pessoa que não é que está na nota fiscal pagando. Né? Então, são assim, muitas complexidades. As pessoas, de novo, né? A gente tem pessoas muito competentes que estão por detrás disso e pensando tal. Mas a gente percebe que, no fim do dia, assim, o que está na norma pressupõe uma transação um pouco simplória, que não é a realidade dos fatos em muitos casos, né? Por isso, inclusive, a gente está vendo o split payment ser postergado, porque a gente não tem as respostas para isso, ou pelo menos se a gente as tem, não estão sendo divulgadas. Entendi. Tá claro. Não. Essa parte. Não está claro, não. Não tá nada claro. O que tá claro é que você vai ter que voltar com essa daqui a um tempinho e falar assim, Com o olha, maior prazer. agora está dessa forma. Eu vou ser sincero, eu já participei de várias reuniões sobre esse assunto pelo setor. Essa foi a que eu mais entendi. Que bom, fico Eu feliz. também. E deu uma visão até de tomar decisão. Para mim, está mais claro a tomada de decisão. Então, super agradeço. Espero que o pessoal que está escutando também tenha esse esclarecimento. E fica nosso compromisso com eles e o pedido para você voltar. Para a gente... Só não posso prometer que eu voltarei com novidades concretas, sabe? Isso eu não sei se será possível, mas... Não tem problema, mas olha, muito obrigado mesmo, Virgínia. Foi um super prazer te ouvir. Foi mesmo. Você é super didática. O melhor foi a comparação americana foi muito boa, porque a maioria dos empresários tem essa comparação americana, mas você tem da gôndola. É da gôndola. Então parece tão simples, né? E não é. Calma, não é assim que funciona lá. É isso. Né? E ficam, né? Aqui tem tantos outros países que isso funciona. A gente volta a falar, não dá para comparar o Brasil com os outros países que é do tamanho de uma ervilha, mas né? não dá. Muito difícil. É isso. Legal. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. Voltarei. Muito obrigado. Combinado. Essa foi a melhor. Combinado.